Shalom aos amados irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. E aí, galera? Todos animados? Todos prontos? Todos convictos daquilo que Deus vai fazer a partir da nossa vida aqui em Alcobaça? Quero agradecer a vida de cada um que está nesse grupo de evangelismo. Eu sei que terão outras pessoas que vão entrar, né? Mas a gente já tem que começar o nosso trabalho. Apesar da chuva ter atrapalhado um pouco, atrasado um pouco, mas nada dessas coisas podem travar o povo de Deus de cumprir aquilo ao qual nós fomos chamados. E eu estou trazendo esse vídeo primeiro, né? Quero explicar que eu criei esse canal no YouTube. Na verdade, eu já tinha esse canal no YouTube, mas eu não usava. Então, resolvi usar para quê? Para justamente eu fazer os vídeos e mandar no canal, porque fica mais fácil você apertar no vídeo e já iniciar o vídeo, tá vendo? Porque nesse videozinho que aparece na bolinha assim, é de 1 minuto, então não tem como abordar muita coisa. Então, ficar fazendo isso sempre fica bem cansativo. Então, eu resolvi fazer esse canal no YouTube. O nome do canal é Fazendo o Nome de Jesus Conhecido, né? Então, ele vai ser voltado mesmo para poder trazer atualizações, para poder trazer notícias do que nós vamos fazer, programar os dias, essas coisas todas. E também já estimular, né, pessoas que irão também assistir esse vídeo, pessoas que irão nos acompanhar o progresso, né, vendo como é que é o evangelismo na rua, como é que é o evangelismo em outros lugares que nós iremos fazer. E é sobre isso que eu queria abordar agora com os irmãos, né? Eu queria ver aqui, queria abordar 8 pontos aqui, tá bom, meus irmãos? Para que a gente possa nos alinhar, né, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Desde quando eu criei esse grupo, eu tenho pedido a Deus, ao Espírito Santo de Deus, para que me mova, né? Porque eu não quero ser movido por mim mesmo, eu quero ser movido pelo Espírito, né? E aí eu sei que as coisas vão dar certo. E Deus, ele só quer que nós estejamos à mercê dele, né? À disposição dele, para que ele possa trabalhar em nós e através de nós, tá bom? Então eu vou estar trazendo aqui 8 pontos muito importantes para que a gente venha ter a mesma visão, o mesmo alinhamento, para que a gente também possa saber o que nós vamos fazer nesse grupo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que vira e mexe eu vou estar sempre trazendo versículos, né, vídeo, fazendo com que incentive cada um de nós a colocarmos versículos da Bíblia na nossa mente, no nosso coração, a memorizar a palavra de Deus. Mas versículos que é voltado para o evangelismo, entendeu? Por quê? Porque na hora, quando a gente estiver na labuta, lá na rua, evangelizando as pessoas, nós temos que ter em nosso coração a palavra de Cristo voltada para o evangelismo, justamente para que a gente possa falar, né, para as pessoas. E as pessoas venham ver que a gente está preparado, porque Paulo vai dizer para Timóteo, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós que vamos fazer parte desse grupo de evangelismo na Igreja Aliança, nós temos que estar aptos, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e, acima de tudo, vivê-las, né? Então, é até também um estímulo da gente cada vez mais estar buscando, porque eu reconheço, né, que a nossa vida aqui em Portugal é uma correria, né? O nosso trabalho, a gente tem muita ocupação, mas também vejo que o mesmo tempo que a gente tem quando a gente chega em casa, toma banho, come e vai deitar, a gente não vai dormir direto. A verdade é que a gente pega o celular e a gente vai pesquisar, a gente vai se atualizar, né, no Instagram, no YouTube. Então, eu vou estar trazendo versículos sempre pequenininhos para que a gente venha memorizar. E
a partir desse versículo, dar uma destrinchada, né, dar uma resumida para entender as coisas de Deus. E nisso, querendo ou não, irmãos, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. E é isso que Deus quer. Deus ele sempre vai trazer estratégias para que a gente nos estimule a nós mesmos de estar sempre voltado para as coisas do reino, né? E memorizar a palavra de Deus, né? O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, assim, é uma forma da gente estar crescendo na graça e do conhecimento, é uma forma da gente estar cada vez mais se capacitando, né? Sabendo o que falar para aqueles que irão receber a palavra de Deus lá fora, ok? Então, eu vou estar sempre trazendo versículos e dando ali uma resumida para que a gente possa entender, né? E quanto mais versículos guardados na nossa mente, no nosso coração, mais versículos a gente vai poder falar para as pessoas, para os ouvintes, né? Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir a minha palavra, a palavra do irmão Fábio, o que o irmão Fábio acha. Não, eu vou estar proferindo a palavra de Deus. E através dessa palavra que vai entrar no coração da pessoa, o Espírito Santo ele vai se encarregar de convencer a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Então, a nossa parte é aprender, memorizar e falar. E deixar com que Deus, né, dê esse entendimento para a pessoa que ouve, né, e ali ela gere fé, ali ela gere salvação, ali ela gere arrependimento, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu vou estar sempre trazendo versículos evangelísticos para que a gente possa aprender. Segundo ponto, que assim, nós vamos ter 3 tipos de evangelismo, tá? O primeiro vai ser o evangelismo de rua, né? E só trazer uma observação que, irmãos, hoje, se eu não me engano, nós somos 10 nesse grupo. Não significa que se os 10 não tiver, por exemplo, no dia tiver só 5 e outros 5 não puderam por conta de trabalho, por conta de alguma coisa, a obra ela não vai parar. A obra não vai, o evangelismo não vai deixar de acontecer porque as outras 5 foram, né? Como era lá no Brasil. Acontecia muito disso, né? O mais importante é aqueles que estarão dispostos, aqueles que estarão nesse dia, que poderão ir, né? A obra não vai parar por causa daqueles que não puderam ir. Tá sabendo? Seria bom todos juntos. Mas se tiver 4, se tiver 3, se tiver 2 irmãos, nós iremos fazer o ID do Senhor, nós iremos evangelizar. E na rua, né, nós faremos o evangelismo na rua, andando, né, pedindo a direção de Deus, pedindo para que Deus abra a nossa mente, para que Deus nos aponte, né? Isso a gente vai aprender na prática, tá bom? Eu já fiz parte na verdade, eu sou praticamente um evangelista, né? A minha vida sempre foi em cima de evangelização. Lá no Brasil, eu fazia parte de praticamente 5 ministérios de evangelismo, né? Evangelho nas comunidades, nas favelas perigosas, evangelismo debaixo do viaduto para as pessoas de rua, evangelismo para crianças, evangelismo na época, hospital, era muito bom, né? Tinha presídio, tinha leprosário, tinha presídio de mulher, presídio de homem, então tinha infinitos grupos de evangelismo ao qual você poderia escolher. Então, assim, praticamente foram 10 anos, 11 anos vivendo em cima disso, vivendo em cima de evangelismo, passando por muitas coisas, né, tendo muitas histórias, tendo muitos testemunhos do que falar sobre essa questão de evangelismo. E, mas, irmão Fábio, você não está no Brasil, é diferente. Irmãos, quem faz a obra é Deus. O que nós temos que ter é a disposição de ir, entendeu? E pedir a Deus o discernimento, pedir a Deus o que nós devemos fazer. Então, eu estou convicto que o evangelismo de rua, na prática mesmo, nós andarmos e ver, e o Espírito Santo nos incomodar, ó, vai, entrega um folheto ali, olha, ora por aquela pessoa. Eu creio. Por quê? Porque Deus, ele vai na frente. O Espírito Santo vai nos impulsionar. Lembra quando Jesus ele ia para a Judéia
e a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E o que aconteceu em Samaria? Jesus pregou para a samaritana. O que aquela samaritana, quando recebeu a palavra de Deus, fez? Ela justamente foi na cidade e explanou para todo mundo. Eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que... Então, irmãos, vai ser muitas vezes necessário passarmos por lugares que nós não vamos querer, mas que Deus vai fazer a obra ali. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, piamente. Eu vivi isso, eu vivo isso, né? Então, o que a gente tem que estar voltado é que a nossa mente ela esteja alinhada, ela esteja ligada nos céus, para que nós possamos fazer minuciosamente aquilo que Deus quer que façamos. Então, o evangelismo de rua vai acontecer, ele pode vir a acontecer dia de semana também, não na quarta, né, onde é o estudo, né, o culto de quarta-feira, ou se tiver alguma programação na igreja, né, que é o tempo de mesa, alguma reunião, a gente não vai fazer. Mas outros dias, dia de semana, por exemplo, numa quinta, numa sexta, numa segunda, numa terça, quem tiver à disposição, né, nós estaremos indo para as ruas, tá bom? Na parte da tarde, 6 horas, 7 horas, e fim de semana, no domingo, que é muito mais propício, ou no sábado à tarde, de dia. Isso aí a gente vai poder alinhar mais para frente, tá bom? Então, nós vamos fazer o evangelismo diretamente nas ruas. O outro tipo de evangelismo, lembra que eu falei, são 3. O outro tipo de evangelismo vai ser evangelismo na casa das pessoas, né? Lá no Brasil a gente fazia muito isso. Eu tenho em mente aqui alguns colegas portugueses, né, que já me conhecem como um homem de Deus, que já me conhecem, sabe que eu sou da igreja, e nada mais do que criar estratégia de, olha, irmão, olha, você quer que eu vá lá com o meu grupo lá da igreja, orar por você, falar um pouco da palavra de Deus, e ali eles abrem a porta, sabe? Vamos marcar assim. Aí a gente marca um determinado dia, as pessoas que puderem ir nesse dia, a gente vai lá, a gente vai levar o violão, a gente vai louvar, a gente vai trazer a palavra, a gente vai orar. Eu acredito, irmãos, que dentro das casas vai acontecer curas, vai acontecer libertações, vai acontecer salvação, que é o nosso foco, né? E é isso que Deus quer, né? Que façamos esse tipo de evangelismo também aqui nas casas. Já tem mais ou menos umas 3 famílias aqui na mente que eu vou entrar em contato. Olha, estou com um grupo de evangelismo lá da nossa igreja, a senhora me permitiria, o senhor me permitiria ir na casa do senhor? Vai ser muito rápido, né? Coisa sempre de 30 a 40 minutos, né? Tem que ser uma coisa muito pontual, a gente não pode também cansar nem enfadar as pessoas, né? Mas se formos instruídos, né, Deus na frente, eu acredito que vai haver salvação, cura, libertação, e nós vamos ver muitas coisas, muitas manifestações da parte de Deus através da nossa vida nas casas das pessoas. Pode ser também na nossa casa, né? Vamos fazer um culto aqui em casa aqui. Por quê? Porque a vizinhança está ouvindo. Talvez você que queira fazer na sua casa, a gente vai fazer na sua casa. Aí vamos supor que você tem um vizinho muito conhecido, né, muito achegado. Vizinho, vamos lá, para você vai ver como é que é legal, né? E é assim que as coisas começam, né? É assim que as coisas começam. Lá em Atos, era de casa em casa. Olha como é que foi o crescimento da igreja de Atos, da igreja primitiva. Era de casa em casa, sabe? As pessoas levavam a palavra, levavam ali as coisas de Deus e a igreja começou a crescer. Então eu acredito que isso aqui vai dar muito certo, porque é o que tem ardido no meu coração, é o que tem toda hora sondado a minha mente, porque é a direção que eu estou pedindo a Deus. Senhor, me dá uma direção. É uma responsabilidade muito grande estar conduzindo, né, sendo responsável por um departamento que é um departamento que talvez seja o mais bombardeado. Por quê? Porque é natividade ali, é ação, né, trazendo, levando a palavra de Deus e muita coisa acontece, né? Por isso que é muito importante, né, eu vou abordar isso aqui também, que estejamos preparados, irmãos.
porque isso aqui não é uma viagem, um passeio, né, num clube social de uma casa de uma pessoa, não, isso aqui é uma coisa que é espiritual, né, e nós temos que nos preparar espiritualmente, ok? Então, isso aí, Deus está trazendo, né, novas coisas para que eu possa estar trazendo para os irmãos, né, a responsabilidade de estar nesse grupo, a responsabilidade de ir para a rua, a responsabilidade de levar o evangelho a uma pessoa, levar uma palavra de vida eterna para uma pessoa que está morta espiritualmente. Então isso requer uma atenção maior, requer uma preparação nossa, né? Eu vou abordar alguns pontos sobre isso também, tá bom? Então nós vamos fazer isso também, evangelismo de casa em casa, né? Acredito que, se Deus me permitir, eu gostaria que fosse uma vez por semana, mas se não, de 15 em 15. Estaremos sempre na casa ou de uma pessoa que nos abra a porta para levarmos o evangelho, ou na nossa própria casa, tendo a intenção de levar pessoas de fora, ou um conhecido, um parente, ou um vizinho, alguém do trabalho, alguém que ainda não está na igreja, ainda que não tem comunhão com Cristo. E através disso, através desse culto, as pessoas se rendem a Cristo, né? Lembrando, irmãos, que nós não queremos que essas pessoas... você agora se entregou para Jesus, você agora está servindo a Jesus, tem que estar na nossa igreja. Não. Possa ser que essa pessoa esteja afastada e ela volte para a igreja dela, mas usou a nossa vida para que ela possa voltar para os caminhos de Deus. Ou, muitas vezes, com certeza, as pessoas vão também aderir à nossa igreja, né? A Igreja Aliança. Pastor Maico, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que nos está dando essa liberdade, né, de poder cumprir o ID, claro, com muita responsabilidade, né, muita responsabilidade, irmãos. Isso é muita responsabilidade. Mas eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai nos surpreender nesse ano e nos próximos anos, porque isso não vai parar nesse ano, isso não vai ser só esse ano, isso vai ser o início de uma vida plena em Cristo Jesus, tá? Isso vai ser um início de novas coisas acontecendo em nossas vidas em relação ao reino de Deus, sabe? A gente deixarmos cada vez mais as coisas desse mundo e nos aproximarmos cada vez mais das coisas de Deus, né? E isso é muito bom para a nossa vida espiritual, tá bom? Então, o segundo ponto, que é o evangelismo de rua, o terceiro, o evangelismo de casa em casa, o quarto vai ser o evangelismo concentrado, né? O evangelismo, por exemplo, esse domingo agora que nós iremos lá nos ciganos fazer o evangelismo, é o evangelismo concentrado, onde está toda a igreja, ali haverá em determinados locais, mas esse tipo de evangelismo já é um evangelismo onde nós iremos pedir, né, a junta da freguesia, eu não sei qual é o órgão que a gente tem que pedir autorização para que a gente possa estar em determinado local ali, porque ali a gente vai fazer um louvor, ali a gente vai fazer a exposição da palavra de Deus, a gente vai fazer uma oração, ou seja, são pessoas concentradas tudo no mesmo lugar, né? O evangelismo de rua é na ação, a gente vai andar, a gente vai caminhar, então para isso não precisa. Você vai dizer assim para mim, mas eu acho que precisa, Fábio. Bom, pela experiência que eu tive aqui em Portugal eu já tive, se eu não me engano, acho que foi quatro experiências de evangelismo aqui na rua. Não, aqui em Portugal. Antes de estar firme, né, na Igreja Aliança, ainda era de uma outra igreja, mas tive experiência de evangelizar em Nazaré, lá em cima. Ali foi um culto concentrado, onde nós não precisamos de pedir, que talvez eu acho que deveria ter pedido, mas não rolou nada, não teve estresse, não teve polícia, não teve nada, nenhum impedimento. Ao contrário, foi uma bênção de Deus, onde ali a gente trouxe lá em cima mesmo, irmãos. Os turistas, estava cheio nesse dia, um sol lindo de rachar, e os turistas ouvindo, a gente louvando, e a gente pregando, não tivemos problema nenhum. Isso foi em Nazaré. Segundo, lá no Porto, eu esqueci o nome do local lá do Porto, onde é um local, irmãos, que as pessoas se reúnem para ver o pôr do sol. Isso é lindo.
E ali também nós fizemos um evangelismo concentrado, sem liberação, sem pedir autorização. Levamos caixa de som, levamos violão, foram praticamente uns 20 e poucos irmãos, e ali a gente louvou, a gente adorou, a gente entregou a palavra de Deus, a gente pregou a palavra de Deus, teve salvação nesse dia, teve libertação, e foi uma bênção de Deus, né? O terceiro foi em Caldas da Rainha, né? Lá naquele parque, um parque muito grande, o Parque Verde, podemos dizer assim, onde tinha patos, onde tinha lagoa, onde tinha tudo. Foi também um evangelismo concentrado, onde nós paramos num lugar só, violão, louvando, pregando, entregando um folheto. Então, assim, não tive uma má experiência de chegar a polícia, né, essas coisas todas. Todavia, né, são lugares que são lugares grandes. Alcobaça é um lugar pequeno. Mas, como a gente tem que orar e vigiar, né, quando nós fizermos cultos concentrados, nós vamos chegar a quem de direito para que a gente possa pedir, né, essa autorização, para que a gente venha fazer o evangelismo com paz, sem burocracia nenhuma, sem impedimento nenhum. Todavia, né, eu tive essas experiências, né, no Porto, Nazaré, Caldas da Rainha, se eu não me engano, Marinha Grande nós já fizemos também. Então, eu não tive experiências de impedimento, né, de chegar a polícia, olha, não pode, é proibido, não. Leria também, teve uma festa que a gente foi à noite, Davi estava nesse dia, Davi tinha recém-chegado em Portugal, éramos 4, também estávamos concentrados num lugar só, onde passava muita gente em Leiria, e ali a gente adorou ao Senhor, louvou ao Senhor, entregou os folhetos, pregou a palavra de Deus e não tivemos impedimento nenhum. Mas, quando for lugares, né, principalmente Alcobaça, eu acredito que nós vamos ultrapassar também essa barreira, né? A gente não vai ficar só preso a Alcobaça, mas acredito que tudo vai começar em Alcobaça, tá bom, irmãos? Eu acredito que Deus tem algo poderoso aqui em Alcobaça e através de Alcobaça a Igreja Aliança, outras igrejas vão crescer, né? Vai aumentar em números de irmãos, de filhos, né? De filhos. E aí a gente vai começar a sair para fora de Alcobaça. Mas a intenção hoje, né? Esse ano ainda, eu gostaria que a gente pudesse estar voltado mais aqui em Alcobaça, a não ser que Deus fale, ó, vai para tal lugar. E a gente vai, porque a gente está à disposição de Deus. A gente não está à disposição do homem, vocês não estão à disposição do irmão Fábio. Vocês estão à disposição da obra que Deus tem na vida de vocês, do propósito que nós vamos cumprir, né? Nós vamos começar aqui em Alcobaça. Então, esse é o evangelismo concentrado. Então, são 3 tipos de evangelismo, tá bom, irmãos, que nós vamos fazer. É o evangelismo de casa em casa, o evangelismo na rua, né? E o evangelismo concentrado, que é onde nós iremos ficar parado, né? Tipo que vai ter agora no culto lá nos irmãos ciganos. A quinta abordagem que eu quero falar com os irmãos é uma coisa que eu prestei atenção ontem na pregação do pastor, né? E eu só não me lembro qual foi o herói da fé. Isso foi na Inglaterra, se eu não me engano. E esse pregador, ele orava todos os dias, ele jejuava praticamente todos os dias para essa intenção. E qual era essa intenção? Senhor Deus, dai-me a Nova Inglaterra. Eu não sei, eu vou ver qual é esse. Agora eu não estou me lembrando, não sei se foi Jonathan Edwards, não sei se foi Wesley. Eu sei que foi que na sua época fez uma importância muito grande no local onde ele morava. E ele orava, dai-me a Nova Inglaterra, dai-me a Nova Inglaterra. E vocês lembram que o pastor falou ontem, né? Coloca alguém que você queira, um vizinho, vamos supor, um vizinho teu, ou um parente teu, ou alguém próximo daqui de Alcobaça, ou não importa. Coloque 3 pessoas, faça 3 pessoas. Lembra do mapa da travessia desse ano, que o pastor Maico sempre fala? Coloca
essas três pessoas, irmãos, três pessoas que você quer que o evangelho alcance elas, né? Três pessoas que ou estão afastadas ou que nunca tiveram um contato com Deus, uma experiência com Deus, nunca teve na igreja. Então coloca essas três pessoas numa lista, eu já vou fazer a minha, né? E praticamente todos os dias nós vamos orar por essas três pessoas para que elas possam se converter, para que elas possam aceitar a palavra de Deus e servir a Deus. Você consegue fazer isso? Então, depois desse vídeo, imagina aí, eu peço ao Espírito Santo que te mova, que te faça colocar três pessoas que você... Não, Senhor, essa aqui eu quero. Olha, essa aqui também, Senhor, essa aqui também. E a gente orar todos os dias, sempre por essas pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai alcançá-las, que Deus vai se manifestar a essas pessoas. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Colocar ali e orar, e orar, e orar, e orar. Lembra que Jesus fala? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então, o que Deus quer é que a gente faça isso, que a gente viva isso. E nós vamos colher frutos disso. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta disso. Então, depois desse vídeo, que está longo, mas é uma abertura inicial daquilo que Deus quer na nossa vida, nesse departamento de evangelismo, daquilo que Deus vai fazer através da nossa vida, tá bom, irmãos? Então, depois desse vídeo, já começa aí, ó, pode anotar agora, e se você já lembrar, três nomes de pessoas, e nós iremos orar todos os dias em prol dessas pessoas para que elas se convertam. E nos próximos meses, com certeza, já vai ter irmãos que vão falar, irmão, aqui, pô, botei um dos irmãos que eu coloquei aqui na lista, pô, tá indo na igreja, olha, aceitou a palavra, olha, vão lá na nossa igreja, olha, vai aceitar. Cara, eu creio nisso e nós vamos ver isso. E já agradeço a Deus, porque isso vai acontecer, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, o sexto ponto que eu quero abordar com os irmãos é que todo o evangelismo que nós fizermos, nesse dia nós vamos entrar em propósito de jejum, tá bom, irmãos? Porque é muito importante, é como eu disse, é uma luta espiritual, é uma luta que envolve potestades, principados, né? São pessoas que, cara, são pessoas que são cativas, são pessoas que são presas a vícios, a demônios, é um monte de fatores que vai envolver a nossa vida. E a Bíblia declaradamente diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a criação, ela aguarda, e pelo menos aqui em Alcobaça, ela irá ver a manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, que todo evangelismo que nós fizermos, né, no dia do evangelismo, nós vamos entrar em propósito de jejum. Mas para não ficar difícil para alguns, né, pelo menos para mim, eu já vou entrar desde o início do dia, mas para não ficar pesado para alguns irmãos que ainda não têm o costume disso, quando chegarmos a se encontrarmos em determinado local, para que desse local a gente venha ir para o local do evangelismo, nesse momento, você faz uma oração dizendo, olha, Senhor, nesse momento agora, né, nas próximas 3 horas, nas próximas 4 horas, eu quero estar em jejum, eu quero estar alinhado com os meus irmãos, para que o Senhor venha mover céus e terra através desse evangelismo e possa nos usar tremendamente. Então, sempre foi essa forma lá no Brasil e não vai ser diferente aqui, não vai ser diferente em lugar nenhum, porque é uma coisa que Deus, que o próprio Jesus, ele determinou isso para a sua igreja, né? Que haverá um momento, sim, que todos haverão de jejuar. E principalmente quando a gente vai para a luta, né? Lembra que o nosso pastor fala, soldado que vai para a guerra, né, que vai para o alto mar da guerra, se prepara em terra. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar alinhado, ligando céu e terra, né, pedindo para que Deus nos oriente. Porque, irmão, se tiver um só, de qualquer maneira, essa pessoa que está de qualquer maneira, ela não vai sobreviver muito tempo nesse grupo.
Porque, infelizmente, é o que eu estou te dizendo. Vai entrar muitas pessoas para esse evangelismo. Vai entrar, vamos supor, 15, 20, mas daqui a 2, 3 meses vai restar 5, 6, 8. Por quê? Porque é uma obra espinhosa. É algo que, cara, tudo acontece. Entendeu? Tudo acontece. E eu tenho experiências disso, eu sei que o quão é difícil, é por isso que eu temo e tremo, mas eu sei quem está me garantindo, eu sei quem é que vai na frente, eu sei quem é que faz, não sou eu que faço. Eu não dependo de mim, eu dependo 100% de Deus, porque é Ele que vai fazer a obra. Tá bom, irmãos? Então, sempre quando nós formos evangelizar, que ou no início do dia você entrega, começa um jejum, ou na hora ali que a gente for se reunir, você já começa o jejum ali, daquele ponto. Porque daquele ponto em diante, todos nós temos que estar no mesmo propósito, tá bom? O sétimo ponto. Eu estou preparando o nosso colete de evangelismo. É muito importante nós termos um colete nos identificando, né? Mostrando que nós somos um grupo de evangelismo. Eu já vi muito aqui em Alcobaça e, na verdade, já vi em vários lugares. Como é que é o evangelismo dos testemunhos de Jeová? Eles colocam, né, uma placa ali, cheia de livrinhos da religião deles. O varão está bem trajado, as varoas estão bem trajadas, e ali eles ficam parados. Quando você olha, nós que estamos olhando, a gente já sabe que é testemunho de Jeová. Então, nós temos também que estar caracterizados, né, como um grupo, né, que esteja voltado para o evangelismo. Então, eu já estou vendo esses coletes. Por que camisa não? Porque camisa o irmão leva para casa. Aí o irmão esquece de lavar. Aí o irmão esquece disso, daqui a pouco o irmão perde e não tem camisa, aí vai para o evangelismo sem, né, aquilo que caracteriza ele como um grupo de evangelismo. Então, um colete já fica mais fácil. Por quê? Porque no dia que nós formos evangelizar, eu mesmo vou estar com colete, vou distribuir os coletes e no final do evangelismo vou recolher esses coletes, vou levar para casa, vou lavar na máquina, vou deixar cheirosinho, para que no próximo evangelismo eu venha fazer sempre a mesma coisa. E isso é uma forma mais... uma forma para mim, tá bom? Eu acho isso melhor. Né? Eu acho isso que é mais organizacional. Eu quero falar bonito, irmão. Então, é mais organizar, né, melhor o grupo, é fazer com que o irmão possa ir, né, com qualquer roupa, mas que chegar na hora do evangelismo, ele vai colocar o seu colete caracterizado, né, do grupo, né, da igreja. Vou colocar. Aí eu estava pensando aqui, estou pensando na cor ainda, mas o que eu gostaria de colocar é uma cruz grande aqui assim na frente, já para chamar a atenção, colocar Jesus Cristo salva. E atrás um versículo grande, entendeu? Com o nosso logotipo da Igreja Aliança. Né? Isso vai ser uma bênção. Isso não requer nenhum financiamento por parte dos irmãos. Isso sou eu que estou assumindo essa responsabilidade, porque é para o reino de Deus, né? Então, eu creio que Deus vai me dar condições de eu poder estar fazendo isso. Outra coisa, o folheto, né? Aquilo que vai levar a palavra de Deus. Eu estou me alinhando com o pastor Maicon, com a pastora Manu, para a gente poder ver esses folhetos o mais rápido possível, para que a gente possa já ir começar a trabalhar, tá bom? Todavia, com essa chuva, a gente não vai para a rua, né, chovendo, mas já está passando, né? Os céus estão se abrindo, as nuvens estão metendo o pé, a chuva vai parar, e aí, meus irmãos, é luz no mundo, sal na terra, tá bom? Então, os coletes eu já estou preparando, tá bom? Eu vou, quando eu tiver tudo preparadinho, eu vou mandar uma foto no grupo para vocês verem como é que ficou. Outra coisa, galera. E o oitavo ponto e último, o que eu escrevi aqui?
Esse aqui, o oitavo é o mais fácil, né? Porque na verdade a gente sempre vai fazer isso. Sempre quando a gente se encontrar em determinado local para esperarmos um pelos outros, né? E aí quando todo mundo estiver, nós vamos fazer uma oração, né? Nós vamos abrir o jejum, propósito de jejum, nós vamos orarmos, né? Ali vai ter uma pequena palavra e a gente vai. Era assim no Brasil, lá no Brasil os evangelismos que era na parte da madrugada, nós íamos para o monte, né? E lá no monte, irmãos, a gente ficava, era coisa de 1h30 no monte. Era um mover de Deus muito surreal. Muito, muito, muito bom, muito edificante. E a gente já saía do monte, já, rapaz, parecia que a gente estava, sabe, literalmente revestido, e a gente ia com toda ousadia, a gente ia com toda trepidez, nada podia parar o nosso grupo. Cara, eu passei por isso. Eu louvo a Deus porque eu tive essa experiência em vários lugares. Já passamos por coisas de tiro, já passamos por coisas de, cara, mas Deus nos guardou, mas Deus nos livrou do mal. E eu acredito que Deus vai fazer isso em nossas vidas aqui nesse grupo. Eu acredito, irmãos, que nós vamos passar por muita coisa. Nós vamos ver coisas sublimes. E a maior delas é ver um homem se rendendo aos pés de Cristo. A Bíblia diz que é a festa nos céus. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso propósito. Tá bom, irmãos? Então, só para relembrar, primeiro ponto é trazer os versículos, né, para que a gente possa aprender. Segundo ponto, evangelismo do rua. Terceiro ponto, vai ter o evangelismo de casa em casa. Quarto ponto, vai ter o evangelismo concentrado. Quinto ponto, a oração pela pessoa, né, que você quer que se converta. São 3 pessoas, coloca aí no caderninho. Sexto ponto, jejuarmos sempre quando começarmos o grupo, o evangelismo. Sétimo, já disse que é sobre o colete que está sendo preparado e os folhetos. E o oitavo é orarmos incessantemente para que tudo venha a ser conforme aquilo que Deus quer em nossas vidas. Quero agradecer pela sua atenção. Desculpa, né? São quase 40 minutos de vídeo, mas isso é uma abertura, né? Isso é uma introdução, é uma explicação daquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Tá bom, galera? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A partir de amanhã já estarei trazendo versículo para que a gente possa memorizar, né? Também falarei sobre as 3 pessoas, né? Todo mundo vai dar um joinha, ó, já botei. E eu vou cobrar, tá bom, irmãos? Porque assim, como eu falei, não é uma obra qualquer, tá? Não é algo que você vai fazer no âmbito natural, né? Com seus olhos carnais, onde você vê, não. Vai ser no âmbito espiritual. A guerra é certa, a vitória também é certa, irmão. O que nós vamos ver de coisas espirituais, sobrenaturais, coloque isso no seu coração e nós vamos ver. Deus tem muita coisa para nos mostrar. Muitas experiências nós iremos passar juntos. Sempre juntos, sempre em unidade. Se você estiver desanimado, se você estiver pensando em sair, poxa, irmão, fala, não. Cara, a gente vai na sua casa, a gente vai orar por você. Porque é como diz lá, né, de 2 em 2, para que um levante o outro, para que um dê o ombro para quando tiver o outro cansado, tá bom? Então, que nós possamos crescer junto, em unidade, que nós possamos crescer junto em igreja, né, e ver o mover de Deus verdadeiramente agindo sobre as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te estimule cada vez mais a buscá-lo da forma que nós temos que buscar. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Forte abraço. Até amanhã. Paz.